Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E nas últimas horas, na verdade no decorrer desta semana, com pico anteontem e ontem, houve a eclosão de fatos novos que estão fazendo juristas dizerem que Bolsonaro é réu confesso, tentou obstruir a justiça e pode ser preso no momento em que desembarcar. Ninguém mais acredita que o Bolsonaro volta ao Brasil e a atenção se redobra em relação à possibilidade dele sair dos Estados Unidos para tentar se evadir de uma possível extradição, já que ele não tem, até o momento, nenhuma ordem de restrição contra ele lá nos Estados Unidos. Vamos entender o que está acontecendo. Antes é preciso dizer uma coisa. O Brasil é um país que se pauta no seu poder judiciário pelo conceito de Estado democrático de direito, que se baseia num princípio inglês chamado due process of law, que é devido processo legal. E o devido processo legal é um direito de todo cidadão. Ninguém deve ou pode ser preso antes que existam condições objetivas e subjetivas para que ele perca a liberdade. No caso de Bolsonaro, há uma enormidade de crimes e agora até confissão de crimes por parte dele. Porém, desde que ele respeite o processo legal, ele não será preso até que ele tenha condenação em última instância, o que pode demorar alguns anos. O problema é o seguinte: dentre essas notícias que eclodiram nas últimas horas, inclusive, uma delas até veiculada no Primeiras Notícias daqui do Blog da Cidadania hoje, uma dessas notícias é a tentativa de Bolsonaro de obstruir a justiça, não é? Então, demonstrando que ele, se estiver no Brasil e livre, é um risco ao processo legal contra si. Não se pode querer que seja feita qualquer tipo de prisão só porque o crime apareceu no jornal. É preciso investigar e reunir substâncias, reunir evidências e provas para que aquele que é acusado possa se defender e, eventualmente, não tendo defesa diante das provas apresentadas, seja condenado e preso. Mas existe sim a possibilidade de uma prisão até imediata do Bolsonaro, e é uma possibilidade que ficou muito forte nas últimas horas, devido à comprovação de que ele já tentou obstruir a justiça. E aí, realmente, se o réu... Por que é que estão presos todos aqueles golpistas do 8 de janeiro lá no Distrito Federal? Porque eles demonstram risco de fuga, risco de ocultação de provas, risco de ameaçar testemunhas, por isso foram presos. Com o Bolsonaro, devido ao que eu vou mostrar agora, realmente a situação se tornou, não só a meu juízo, mas ao juízo de especialistas em direito, não é? Como o professor Walter Maierovitch, por exemplo, que acreditam que o Bolsonaro não só está tentando atrapalhar a justiça, como é um risco solto para a democracia e para o processo legal. Aqui você vê uma matéria do jornal Correio Brasiliense, publicada nas primeiras horas desta quinta-feira, dia 9 de março, que dá conta de que um sargento pressionou auditor da Receita Federal por liberação de joias. Mas isso ocorreu em 28 de dezembro de 2022, pouco antes de o Bolsonaro
deixar o Brasil e ir para os Estados Unidos sem aviso, inclusive num processo que ficou conhecido como fuga, não é? O que se vê é que o fato de Bolsonaro ter dito que ia viajar para os Estados Unidos só no dia 1º de janeiro e viaja sem aviso, sem comunicar a ninguém, de forma discreta, até escondida, na noite de 28 de dezembro de 2022, tudo isso indica uma fuga. E agora, com essa matéria, fica demonstrado que havia o interesse do Bolsonaro, inclusive, de roubar as joias do país e levar para fora. Então, quer dizer, a tentativa de obstruir a justiça se tornou gigantesca. Vamos entender um pouquinho mais. Em 28 de dezembro de 2022, o sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva foi enviado em voo oficial da FAB para o aeroporto de Guarulhos com a missão de resgatar as joias apreendidas. Está aqui o sujeito falando lá com o responsável pela Receita, que teve a imagem borrada para preservá-lo, e aqui ele tenta convencer, dizendo que as joias eram para Michele Bolsonaro, que ele tinha vindo buscar, que era a ordem do presidente, e o funcionário da Receita falou: não, tem que ter um processo, não é? E sem esse processo não vai ser entregue joia nenhuma. Como se não bastasse, antes o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, aí bem antes dessa data, ele foi ao mesmo aeroporto tentar liberar as joias. As câmeras de segurança do aeroporto de Guarulhos, assim como flagraram o tal sargento que eu acabei de mostrar, mostram o momento em que Bento Albuquerque tenta liberar as joias na alfândega. As imagens mostram o ex-ministro dizendo a auditores da Receita que as joias dadas são presente para a primeira-dama Michele Bolsonaro. E mais uma vez ele teve o pedido negado. E agora o Bolsonaro confirmou que mantém joias em acervo pessoal, ou seja, ele levou embora do Brasil essas joias. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a uma repórter da CNN que incorporou um estojo de joias dadas pela Arábia Saudita ao acervo pessoal dele. A informação foi divulgada na tarde de hoje na TV, na verdade ontem, né, na TV e no portal da CNN. E aqui, então, o jurista Walter Maierovitch, ele diz que o Bolsonaro confessou peculato com joias e a pena vai até 12 anos. Ao confirmar a um repórter da CNN que incorporou um estojo de joias dados pelo governo da Arábia Saudita ao seu acervo pessoal, Bolsonaro confessou que cometeu crime de peculato na visão de Walter Maierovitch. O colunista explicou em participação no All News desta quarta que a pena para esse tipo de delito pode chegar a 12 anos de prisão. É completamente ilegal, diz Maierovitch. À luz do Código Penal, isso é crime de peculato de quem se apropria de bem público na condição de funcionário público. A pena vai de 2 a 12 anos de reclusão e mais multa. É peculato confessado, do qual ele tenta se safar dizendo ser um bem personalismo, mas só seria se fosse de pequeno valor. São coisas para a intimidade da pessoa e não para um valor de exposição e de brilho. Então, o que acontece nesse caso todo é que, além da confissão de um crime, esse é um caso diferente de todos os outros, porque ele vem a público e diz: as joias estão comigo, aqui nos Estados Unidos. Ele fugiu com as joias do Brasil e diz que é caráter personalíssimo, mas a lei diz que o valor dessas joias que ele levou, que foram joias, não as da Michele, mas que foram enviadas para ele por contrabando, não passaram pela alfândega e foram entregues diretamente no Palácio da Alvorada para ele, sem nenhum processo legal, sem passar pela alfândega do Brasil. Contrabando para chegar e contrabando para sair, porque ele, como presidente, saiu com esse material pelo avião, pelo aeroporto, sem declarar nada também. Então também roubou as joias que são do acervo brasileiro da presidência da República, né? Então, com isso, e mais o fato de ele ter se evadido para os Estados Unidos,
já induzem a crença que não dá para deixar esse sujeito solto aqui no Brasil, porque ele pode fugir de novo. Dificilmente o Bolsonaro não volta ao Brasil. Eu digo para você, para fechar esse vídeo, o Bolsonaro não volta para o Brasil, porque se ele voltar, não demora um mês para ser preso. Alguém acha que ele vai ficar um mês sem tentar pressionar alguma testemunha contra ele? Ou mandar alguém pressionar? Claro que ele não vai pessoalmente, mas vai mandar, vai ser monitorado. E além de tudo isso, agora, segundo os juristas, ele confessou, e confessou inclusive obstrução da justiça. Então, quer dizer, a possibilidade de a justiça entender que ele está tentando atrapalhar as investigações é enorme. Então vamos esperar, mas na verdade a situação é muito complicada para ele, por isso ele já anunciou que não vai voltar mais em março. E agora nem com abril ele se compromete mais. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.